Próximo tema, então, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde divulgou uma carta aberta ao Ministério da Saúde em que pede medidas mais duras para conter o agravamento da pandemia de Covid-19 aqui no país. Entre essas medidas, o CONAS recomenda a adoção de um toque de recolher nacional entre 8 da noite e 6 da manhã, inclusive aos fins de semana. Também o fechamento de praias e bares e a suspensão das aulas presenciais. Caio, qual que é essa avaliação sobre essa recomendação do CONAS? A sugestão dos secretários evidencia uma falta completa de articulação e gestão do Ministério da Saúde? A pressão dos estados prejudica a atuação da pasta? Bom, nesse caso, Roberta, a gente consegue desconstruir o argumento principal dessa carta capciosa e oportunista, dos secretários estaduais de saúde em um minutinho. É fácil. Por decisão do Supremo Tribunal Federal, em abril de 2020, estados e municípios têm assegurada a sua autonomia para determinar medidas de isolamento social e restrição à circulação de pessoas. Portanto, se os estados desejarem adotar medidas uniformes de alcance nacional, basta que se organizem entre si de forma consensual, de forma unânime. Governadores e seus secretários não precisam terceirizar a responsabilidade por essas decisões para o Congresso Nacional. A carta fala, inclusive, num Pacto Nacional pela Vida mediante autorização e determinação legislativa do Congresso. Em outras palavras, querem que o parlamento aprove leis para questões sobre as quais estados e municípios já têm competência e já têm autonomia para decidir por decisão judicial pacificada. Então isso esvazia a maior parte do documento e tira um pouco o sentido dessa iniciativa. Mas aí a gente observa outras seções do texto e entende os reais objetivos do tal Conselho Nacional de Secretários de Saúde, amando com certeza dos seus respectivos governadores. Então vejamos alguns pedidos da carta. Olha só, o reconhecimento legal do estado de emergência sanitária e a viabilização de recursos extraordinários, ou também a aprovação de um plano nacional de recuperação econômica. Isso é linguagem cifrada, pessoal. Não é tão fácil perceber as segundas intenções desse texto. Mas, se vocês me permitem aí uma tradução livre do politiquês para o português, quando você ouve estado de emergência, recursos extraordinários e plano de recuperação, nesse contexto que a gente está falando, quer dizer algo mais ou menos assim. Vamos lá. Prezados parceiros do Congresso, que nós ajudamos a eleger em nossos currais eleitorais, nós, governadores e prefeitos e secretários, queremos tomar mais dinheiro do governo federal sem qualquer contrapartida e, preferencialmente, sem vinculação a ações concretas de enfrentamento à pandemia. Verbas livres, por favor. Além disso, seria muito interessante manter aí o regime especial de contratações que nos permite adquirir produtos e serviços sem o processo licitatório regular. E dessa maneira, assim como em 2020, nós vamos usar o dinheiro do contribuinte federal para inundar os nossos caixas sem precisar cortar gastos. Com esse dinheiro da pandemia, vamos pagar despesas correntes, vamos quitar nossas folhas de pagamento, vamos zerar nossos antigos débitos de aposentadoria e pensões sem precisar reformar nosso sistema previdenciário. Então, no final do ano, a gente ainda vai ter bilhões de reais da União intactos nos nossos cofres e nem precisaremos pagar a dívida pública por mais um ano. E se mais para frente der ruim e aparecerem cepas mais agressivas do coronavírus, ou se houver uma terceira onda da Covid-19, ou se os nossos sistemas de saúde não estiverem preparados para atender com dignidade a população, não tem problema. A gente põe a culpa no governo federal negacionista, nas Forças Armadas, nos evangélicos que vão aos cultos, no trabalhador que frequenta a praia no fim de semana e nas famílias que se encontraram no Natal. E relaxa, o STF está com a gente. E a imprensa também. Inclusive pode apostar que eles vão repercutir essa carta de um jeito bem bacana. Então, eu não sei, eu peço desculpas aí pelo meu politiquês, ele está meio enferrujado, mas eu acho que é mais ou menos por aí a real intenção desse documento.